O ideal é não esperar o momento ideal. E se você está aí procrastinando algo que você sabe que é importante fazer na sua vida, porque pensa que, vou esperar o momento ideal, a hora certa, fica aqui comigo nesse vídeo, porque o que eu vou te contar pode te ajudar a mudar essa percepção e destravar o que você realmente precisa fazer aí. Mas, antes disso, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like também e compartilha com outras pessoas que você acha que podem se beneficiar aqui da nossa conversa. Gente, é muito importante você avançar no seu objetivo, mesmo em meio ao caos, né? Então, como atingir um determinado objetivo se o momento parece que não é propício, se a sua vida tá um caos, se você tá passando por uma transição, se as coisas estão literalmente de pernas pro ar, e aí você fica, não, agora não é o momento de mexer nessa história, não, agora não é o momento de fazer isso, não, agora vai ser mais difícil, vai dar mais trabalho, agora eu tô confuso. E aí, se você entra numa de esperar um momento ideal usando esses argumentos que eu citei, essas justificativas, você vai ficando na retranca, você vai paralisando todo o seu processo que poderia se desenrolar aí para chegar no seu objetivo. Então, o que eu quero dizer com isso? O ideal é não esperar o momento ideal. É você realmente agir, tomar as atitudes, as ações necessárias para você fazer o seu objetivo acontecer, para você pelo menos se aproximar mais dele, ainda que não seja possível resolver tudo no mesmo momento. Eu não estou falando de resolver rápido, eu não estou falando de ser afoito, de ser precipitado, não, mas eu estou falando de não perder os momentos importantes, não perder essa vontade, né, e essa atitude de fazer o que precisa ser feito em cada momento. Por quê? Porque aí senão você fica adiando, e como eu falei, o momento ideal, ele simplesmente não existe, e ele não vai chegar, e você vai ficar sentado esperando. E aí quando você vê, a vida já passou um monte de tempo. E sabe o que acontece também? Às vezes eu vejo pessoas que são muito desenroladas, têm muita atitude, têm muita presença, muito movimento, e elas não têm tanto essa coisa de pensar, de planejar demasiadamente, de ficar ali traçando todas as estratégias e pensando demais, né, em excesso, em como as coisas vão ser, tentando controlar de como os eventos vão se desenrolar, e essas pessoas, às vezes até por uma certa, entre aspas, inocência, mas com muita atitude, elas acabam sendo mais desenvoltas, elas acabam se lançando mais nas coisas, e com menos dados, às vezes com menos conhecimento, elas alcançam objetivos, elas fazem as coisas acontecerem. Quer dizer, a vida se desenrola mais, se movimenta, anda pra frente, elas descobrem no meio do processo como fazer determinadas coisas e como resolver os problemas que acontecem ali na hora, que elas jamais poderiam prever que eles iriam acontecer, mas elas estão ali presentes naquele momento e resolvem, acham um jeito de resolver, entende? Então, em suma, às vezes, pensar demais ou ter conhecimento demais e não agir é muito mais deletério, é muito mais prejudicial, porque vai te deixar numa zona de conforto, numa paralisia, do que quando a pessoa, né, tem ali uma atitude e vai metendo as caras e vai no meio da estrada, vai trocando o pneu com o carro andando, entendeu? É mais trabalhoso? Às vezes sim, dá essa sensação de ser mais trabalhoso, exige fôlego, exige presença, exige garra, exige vontade, mas muitas vezes é isso que é necessário para sair do lugar, para fazer as coisas na sua vida e se encaminharem para onde você de fato quer, para onde faz sentido para você, para onde está mais perto do seu objetivo, do que vai te fazer sentir melhor e se realizar, tá? Então é isso que eu quero trazer no vídeo de hoje e compartilhar um pouco com vocês como tem sido essa jornada para mim de atingir um objetivo mesmo em meio ao caos, sem esperar as coisas estarem ideais, sem esperar o momento ideal, o cenário ideal, né? Então, se você cansou de esperar, esse é o momento para você agir, né? E o que aconteceu comigo? Eu até fiquei aqui afastada do canal aí há algumas semanas, acho que mais ou menos umas 2 semanas, porque eu estava muito focada na reforma que eu tô fazendo aqui em casa, que eu já vinha adiando, há muito tempo. E que eu me dei conta, finalmente, de que o momento ideal para fazer essa reforma não ia chegar, que eu precisava resolver isso, porque disso estar concluído dependia
outras coisas aí que eu quero fazer, né? Então, para eu conseguir fazer outras coisas, essa reforma tem que estar concluída. Então, eu falei, bom, mesmo com pouquíssima ajuda, porque eu não tenho investimento agora, né? O custo de tudo para fazer obra, para fazer reforma é muito alto. Então, mesmo sem muita ajuda, né? Que eu só contrato alguns profissionais assim pontualmente para aquelas coisas que realmente eu não tenho como fazer sozinha, mesmo com pouco dinheiro, mesmo com pouco tempo, porque eu tenho que fazer um pouquinho da reforma, parar, voltar para o meu trabalho, porque eu tenho coisas para entregar, né? Eu não estou aqui o tempo todo só nisso. Então, mesmo com esses limites, com essas limitações ali, eu pensei, é melhor eu fazer o que dá e eu me adaptar aqui e fazer, mesmo que seja mais devagar, mas essa obra, essa reforma, uma hora ela vai chegar, tá concluída, né? Do que eu ficar esperando, tá tudo lindo, tá tudo arrumado, agora eu tenho tempo, agora eu tenho dinheiro, agora eu achei um profissional ótimo para me ajudar. E não, né? Porque eu vi que isso não ia acontecer e eu precisava resolver. Então, assim, eu tô aqui a maioria do tempo focada na reforma, mas como eu falei, parando também para entregar e fazer outros trabalhos, que eu trabalho aqui em casa, né, também tenho meus clientes, etc. Então, trabalho aqui, eu tenho que fazer entregas ao longo da semana. Mas mesmo assim, eu tô ali me movendo, né? Não tô dizendo que isso nossa, como ela faz muito. Não, eu sei que tem gente que faz muito mais. Tem gente que tem muito mais compromisso no meio do caminho aí, né? Não tô fazendo isso aqui como um discurso, né? De nada, nem como uma comparação. Tô só compartilhando com vocês como é aqui pra mim. E tem sido uma grata surpresa, né? Que mesmo sozinha, no meio de um caos, porque a casa vira um caos, tá tudo de pernas pro ar, tá tudo de cabeça para baixo, tem que tirar tudo do lugar. Muitas vezes a gente não encontra as coisas para usar no dia a dia, a rotina muda completamente e sai para comprar material ali de emergência que precisou. Mas você não planejou a reforma? Gente, eu planejei tudo. E sobre isso também que eu quero colocar aqui. Eu planejei o passo a passo, eu planejei quanto eu ia gastar, o material que eu ia gastar, tudo, mas as coisas acontecem no meio do caminho e eu precisei rever o planejamento e precisei comprar outras coisas que eu não tinha visto, que eu vou precisar arrumar. Você começou a mexer, aparecem outros defeitos ali que estavam escondidos na casa, aí você tem que arrumar, porque não dá pra deixar como tá no meio do caminho. Você tem que comprar mais coisas, então aquele seu planejamento já precisa de uma atualização, né? Tanto de tempo quanto de custos e por aí vai. Então essa presença para se adaptar e para olhar também para esses imprevistos com uma certa flexibilidade, né? Poxa, eu não vou ficar chateado com isso, eu vou flexibilizar da maneira que eu consigo aqui para conseguir levar à frente, para cumprir o objetivo. Né? Isso também é importante. Então, esse é outro ponto que eu quero trazer para vocês. A gente fala aqui no canal muito de organização, de planejamento, isso é ótimo, isso é essencial para a gente não ter a vida assim muito, né, embaralhada o tempo todo, para a gente não perder o fio da meada, mas é importante entender que na prática, no dia a dia, as coisas vão se apresentar de maneira diferente, vão mudar e a gente precisa estar ali flexível para lidar com as coisas sem desistir, sem jogar pro alto, sem perder a paciência. Então, cada problema extra que aparece aqui na reforma, eu não me chateio. Eu dou risada e penso, nossa, mais um trabalho, nossa, mais uma coisa que eu vou ter que fazer, vou ter que aprender como se faz, vou ter que consertar, ou vou ter que ir atrás de profissional, vou gastar mais, vou ter que esperar a pessoa chegar aqui, a disponibilidade dela para poder me ajudar, etc. Né? Então, lidar com isso, né? Fazer o planejamento, mas ter flexibilidade e ir se adaptando e entender que é no meio desse, entre aspas, caos que a vida acontece e que as coisas vão funcionar e vão evoluir. E isso é muito melhor do que ficar esperando o momento ideal, esperando se vai funcionar, esperando se vai ter ajuda, esperando se vai melhorar o tempo, se os preços vão baixar, se não sei das quantas, se fulano irá chegar, se não sei quem vai me ajudar, vai me responder. E a gente fica ali, aguardando, adiando os nossos objetivos, os nossos sonhos, que às vezes ficam travados por conta dessas coisas. Então, esse é o recado do vídeo de hoje, é você olhar para a tua vida e pensar o que eu estou adiando que é desconfortável, como por exemplo a reforma que eu estou fazendo aqui é desconfortável, é muito trabalhoso, é muito cansativo.
tanto fisicamente, pelo esforço físico, quanto pelo processo que eu tenho que aprender a fazer as coisas que eu não sei fazer, que eu não sabia até então. Fui procurar saber, fui pesquisar, errei, tive que arrumar, tive que acertar, tô fazendo de novo, né? Mas é isso, será que você não tá adiando por esse desconforto? Durante muito tempo, eu adiei o que era importante pra mim pelo desconforto. Mas chegou uma hora que eu vi que não valia mais a pena, porque onde eu estava já não estava nada confortável, então era melhor encarar o desafio logo. E é o que eu tô fazendo agora. Tô aqui da metade pro final da reforma. E também é muito interessante ver, e aí é algo que você pode ali no seu caderno, se você faz um planejamento, né? Como aqui no canal, vou colocar o card aqui que eu coloquei algumas formas de se planejar, de planejar os seus projetos e tal. Então, se você escreveu ali como você iria fazer, é legal também, no meio do processo que você esteja vivendo, quando você está encarando aí essas limitações, você também escrever o que você conseguiu fazer em cada dia, por menor que seja. Porque às vezes são coisas pequenas quando se olha de fora ou para as outras pessoas. Mas o que importa é o quão importante aquilo é para você, o quanto aquilo ali te custou, de um desapego emocional, de enfrentar um medo, o quanto você conseguiu desenvolver a sua coragem para dar o próximo passo. Eu, por exemplo, tinha medo de subir em escada. E eu precisei, inevitavelmente, subir numa escada para lixar o teto, entre outras atividades que eu tive que fazer aqui. Eu tinha medo de lixar o teto, de repente ficar pior, de repente aquela poeira me causar uma alergia, sei lá. Eu tinha medo de mexer com alguns materiais de acabamento, de passar na parede, etc. Porque eu achei que, nossa, será que vai dar certo, vai dar errado? Eu nunca mexi com esse material, como é que eu vou fazer? Então ficava aquela apreensão. E não, eu procurei informação, eu vi, não, vamos fazer, vamos ver como é que é na prática, vamos ler as instruções, vamos fazer de uma maneira racional, não vou aqui usar os materiais, principalmente quando são tóxicos, de qualquer maneira. Então eu tenho meu EPI, meu material de proteção. Gente, eu comprei, depois eu mostro aqui pra vocês, já mostrei num outro vídeo, uma máscara que parece um capacete de robô, comprei luva, etc. E tô aí, tô aprendendo a usar, né? Não tô aqui incentivando ninguém a mexer com algo que é perigoso de qualquer maneira. Não, procure se informar, saiba o que você está usando, tanto para sua segurança, quanto também para não desperdiçar material, tá? Mas é isso, é encarar e ver, nossa, que coragem. Aí quando eu olho, por exemplo, pro teto, que ficou maravilhoso, ficou com acabamento fino, ficou lindo. Eu olho para aquilo e eu falo, nossa, como ele estava descascando, como ele estava todo craquelado, caindo aos pedaços. Dava um horror até de olhar, tive medo de mexer nisso, de piorar. E agora ele tá lá, lindo, pintado, lixado, né? Uma outra atmosfera. Então isso é muito gratificante, ver que conforme você age, a coragem vai surgindo. A coragem, a vontade, a atitude, elas não estão aí já prontas do nada. Elas se apresentam quando você enfrenta os seus próprios limites com determinação. E muitas vezes, para você ter determinação para enfrentar os desafios e os seus medos, é preciso que você tenha um objetivo claro. Então, tenha algo que você realmente queira. E se você ainda não tem esse algo, de repente se as coisas não estão claras ou não fazem sentido, você não tem um objetivo, comece a agir então, se dê essa permissão para agir. Porque no caminho você vai encontrar qual é o seu objetivo, o que faz sentido para você, e você vai desenvolver mais a coragem, a vontade, a persistência, a atitude e muitas outras habilidades que você ainda nem sabe, talvez ainda nem saiba que você tem. Então, esse é o recado do vídeo de hoje. É possível sim atingir objetivos mesmo em meio ao caos, mesmo quando as condições não estão favoráveis, mesmo quando parece que está tudo muito difícil, muito confuso. É possível sim atingir os objetivos. Só requer que você pare de esperar o momento ideal, porque ele nunca virá. Até a próxima.